Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmão, muitas das vezes nós, como cristãos, não sabemos o que fazer, mas como buscamos da parte de Deus e Deus fala com a gente o que precisa ser feito, às vezes a gente ainda não faz, ou muitos não faz. A palavra de Deus está escrito em 2 Reis, capítulo 4, versículo 2. Eliseu lhe perguntou: que te eu de fazer? Disse-me o que tem em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Irmão, essa história é bem conhecida, que essa mulher tinha 2 filhos, e o esposo dela tinha morrido, e os credores batem na porta dela querendo levar os meninos de escravo. Porque naquela época, a dívida tinha que ser paga, e era a maioria dessa forma. Só que essa mulher, irmão, ela vai diante do profeta e fala com ela: meu marido morreu, e sabe que ele era teu servo. E ele fala com ela o que eu acabei de ler. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho com isso? Me diga o que tem em casa. E ela foi e declarou que tinha em casa. A gente começa a aprender aqui, irmão, que quando ele manda pedir vasilhas emprestadas a todos os seus vizinhos, vasos vazios. Irmão, você já imaginou que não é só os cheios que vai diante de Deus? Aleluia! Oh, glória! Não é só os cheios que vai diante de Deus. Os vazios vai e enche. Os vazios chegam e sai cheio. Vai acontecer domingo uma santa ceia, aonde muitas pessoas não vão porque estão vazias, porque decorrer do mês foi confundida, foi machucada, foi mal compreendida e acabou ficando vazia. Mas essa mulher aqui traz uma lição, irmão, pra gente, que o homem pergunta o que ela tinha em casa. A sua serva não tem nada, mas tem um pouco de azeite. Irmão, dá para entender aqui que um pouco de azeite não tira credor da sua porta. Um pouco de azeite não tira o diabo da sua porta. Um pouco de azeite não tira as ameaças que a sua família está sofrendo. Mas o profeta dá uma lição: vai para dentro da sua casa, fecha a porta, pede vasos vazios, e quando tiver cheio, põe a parte. Dá para entender também, irmão, que quem está cheio não pode andar com vazio. Dá para entender, irmão, que muitas das vezes, aplicando neste momento, que quando junta um monte de pessoas com um pouquinho de azeite, elas começam a profetizar, começam a expulsar, começam a drecarar e não acontece nada. Porque um pouco de azeite não dá para fazer nada, irmão. Esse pouco de azeite deu a essa mulher combustível para chegar no lugar para receber uma palavra. Tá entendendo, irmão, essa mensagem? Fica com essa meditação, irmão. Irmão, ou você vai dar um jeito de entrar para dentro do seu quarto, trancar a porta e aumentar esse nível de azeite, ou o credor não sai da sua família, não sai da sua porta. Presta atenção, irmão. Não precisa acontecer o que aconteceu com Jonas. Dentro do ventre, ele clamar a Deus e veio de novo a mesma mensagem, irmão. Irmão, você não precisa dessa situação. Você tem que entender que a palavra de Deus está clara nessa manhã de quinta-feira. Irmão, não sai nem demônio, irmão. Tem texto na Bíblia que os discípulos estavam expulsando demônio e o demônio não saiu. Jesus chega, expulsa e fala com eles. Tem casta de demônio que é só com jejum e oração. E aqueles homens não estavam em pecado.
Não estava, irmão. Mas um pouco de azeite não tira o credor da sua porta. Ou você aumenta o nível de azeite, ou o credor vai fazer morada dentro da sua casa. Vai começar a tirar tudo o que você tem de mais precioso. Ou você toma posse dessa palavra hoje. Toma posse hoje. Entra pro teu quarto e fecha a porta. Aumenta esse nível de azeite. Paulo vai dizer a Timóteo que essa fé não vem do ti, Timóteo. Essa fé vem da sua avó Lloyd, da sua mãe Eunice. Irmão, você tem que deixar legado. Muitas das vezes a gente fica preocupado em deixar riquezas, herança para filho. Mas se deixar um pouco de azeite, ele consegue vencer o dia mau para chegar no lugar que tem palavra de mistério na vida dele. Fica com essa meditação, irmão. Aumenta o nível de azeite.